Estamos na área! Quanto tempo longe de vocês, quero ao menos te falar. A distância não vai impedir do nosso relacionamento continuar. Aê! Chegou a Ari! Que Ari? O Ari Matéia! Estou na área, meu filho! Em nome da Geografia, com o professor Jorge, com o professor Rogério, mais uma aula para falar de urbanização. Mas, professor Arimateia, novamente, sim, aula 49.1, nós iremos falar justamente dessa urbanização em sequência dos problemas urbanos, tais como a moradia, a violência nas grandes cidades, a poluição urbana, tá? Tudo isso são fatores que estão relacionados a 84% da população brasileira. Lembrando a vocês que no Brasil nós temos 5.700 municípios, ou seja, 5.700 cidades, mas a maior parte da população brasileira está concentrada nas grandes cidades. Nós temos cidades no Brasil, até no estado de São Paulo, que tem 1.000 habitantes. Olha só, 1.000 habitantes, portanto, nós temos só na mediação tecnológica mais de 6.000 alunos. Portanto, isso aí significa maior do que várias cidades do Brasil. Mas e aí, meus filhos, a mediação tecnológica está chegando até vocês para levar o que existe de melhor em educação. E claro, a nossa equipe da Geografia chega até vocês para levar o que há de melhor dentro dessa área, analisando o tempo e o espaço. Veja só lá na nossa próxima aula. Quando nós falamos isso aí, é muito importante pensar de que a nossa urbanização, ela ocorreu de forma rápida e desorganizada, porque a nossa industrialização também ocorreu de forma rápida. Resumindo, nos anos 60, no início dos anos 60, a maior parte da população brasileira moravam na área rural. Já nos anos 70, a maior parte da população brasileira morava nas cidades. Portanto, pode vir comigo, houve um rápido processo de saída do homem do campo para a cidade. E isso levou a um dos fatores muito sério, que foi justamente a questão da moradia, tá? Por quê? Porque houve a expansão das cidades, principalmente o que é chamado de áreas metropolitanas. Hoje no Brasil temos 27 áreas metropolitanas, mas nem todas são grandes, tá? Vamos pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, mais recentes, Goiânia, Brasília. Mesmo Brasília tem sido uma cidade organizada, Brasília tem as chamadas cidades satélites. E muitos das cidades satélites têm áreas periféricas, mas casos gravíssimos mesmo são na região central sudeste do Brasil, aonde nós vamos ter o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, com um elevado número de favelas, Minas Gerais também, tá? Portanto, esse processo dessas cidades ocorreu de forma contraditória, ou seja, com graves problemas sociais. E aí, nós vamos pegar logo primeiro a questão da moradia, tá? Veja só que essa moradia, ela é um problema já há longo tempo. Por quê? Porque a população saiu muito rápido do campo para a cidade. E aí, devido a determinadas políticas públicas que não atenderam a esse fator, o Brasil tem aí um problema seríssimo. Apesar de que nos últimos anos teve uma pequena melhora, mesmo assim ainda estamos muito longe de ter uma moradia digna no Brasil, tá? Isso mostra de que nós temos uma grande quantidade de habitações precárias. Observa bem essa casinha aqui. Tudo bem, essa daqui tá, mas professor, está bem na beira do mar, certo? Mas observa como ela é precária. E tem pior do que isso, tá? Portanto,
a população passa a morar cada vez mais distante da cidade, aonde tem problemas seríssimos, questão de transporte, aí entra o quê? Mobilidade, e a casa não tem infraestrutura social, ok? Portanto, entra a questão logo aí de saúde pública, que é a questão do saneamento básico, tá? E aí nós vamos ter o quê? Bairros marginalizados, tá? Olha só, das principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente 35% da população nacional. É muita coisa. Se nós temos aí no Brasil 214 milhões de habitantes, 35%, se você é bom de matemática, dá aproximadamente 80 milhões de pessoas no Brasil morando em áreas com graves problemas sociais, tá? E aí tem um detalhe. Nessas áreas sociais, o que é que vem aumentando? A violência. Quando nós falamos de violência, nós temos vários tipos de violência. Tem a violência contra a mulher, nós temos a violência contra, vem comigo, tá? A violência contra os jovens, a violência contra os negros. Olha a questão das minorias nas grandes cidades. Questão é da discriminação. Eu falei, violência contra a mulher, apesar que nós temos leis bem fortes, mas a mulher muito, no Brasil, ela sofre muito com a violência. Essas mulheres muitas vezes são as donas do lar, tem aumentado muito a mulher como a responsável por gerar o sustento da família. Tem a violência contra os jovens, tudo bem, hoje, no Brasil, a nossa Constituição diz que é obrigatório o Estado dar educação para jovens, mas nós temos invasões aí que não tem escolas, tá? Tem a violência no trânsito, que é um outro tipo de violência, e nós temos uma das piores, que está relacionado com o sistema que vamos chamar de as drogas, tá? Aonde nós temos as drogas lícitas e ilícitas. O que é uma droga lícita? O álcool, por exemplo, o cigarro são drogas lícitas, liberadas pelo governo, mas nós temos as ilícitas, como a maconha, a cocaína, e isso vem crescendo grupos relacionados ao organizado. Olha a palavra, crime organizado. E aí tem os soldados do crime organizado. E aí tem algumas facções aí muito organizadas e elas dominam muitas vezes áreas periféricas que fica difícil da presença do Estado. E o que é presença do Estado quando me refiro para o fator presença do Estado? É a segurança pública, é a educação, é o saneamento básico, é moradia. Isso são linhas, tá? Linhas de investimento que buscam melhorias sociais. Nós temos no Brasil, nas grandes cidades, várias ONGs, organizações não governamentais, com fins não lucrativos, para ajudar a esta população. E claro que no ano de 2020 e 2021, nós estamos vivendo um período chamado de pandemia, provocado pela Covid-19, em que trouxe para essas regiões um problema ainda mais sério, que é a questão da saúde pública, acompanhado também com o aumento da fome. Portanto, outro problema social. Nós estamos no país no qual tem a segunda maior produção de alimento do planeta
e temos milhares de pessoas passando fome. Mas, professor Arimatea, tu está dizendo que tudo isso é consequência da urbanização? Não. Eu estou falando de que, no Brasil, os nossos problemas sociais, eles são históricos. Você tem que voltar no tempo. É um fator da herança da nossa colonização que incentivou a concentração de terras. A lei das terras em 1850 foi outro fator que contribuiu para isso. Portanto, esses fatores hoje levaram o homem a deixar o campo e buscar uma melhor qualidade de vida. E tem um outro detalhe. Nos anos 50, 60, 70, houve o denominado Baby Boom. Eu sou parte dessa época. Hoje vocês são da família X, Y, Z. Vocês estão mais no Z, tá? Já que é o último. Tá? Mas eu venho lá da época do Baby Boom. O que significa isso? Uma grande explosão demográfica. Só para você ter uma ideia, em 1960 o Brasil tinha 70 milhões de brasileiros. Em 70 eram 90 milhões. 90 milhões. Hoje nós temos 214 milhões. Houve uma diminuição nos últimos anos, sim. A urbanização tem fatores positivos. Nós não estamos aqui apenas para chamar de fatores negativos. Nós também temos, houve melhorias sociais. O fato é que nós estamos comparando a urbanização dos países pobres à urbanização dos países ricos. Nós estamos falando de uma urbanização no Brasil com a urbanização dos Estados Unidos, por exemplo. Aonde nós vamos ter problemas urbanos? Sim, mas menores do que no Brasil. E esses problemas urbanos, as resoluções passam por uma organização social, que é a organização em bairros com determinadas lideranças que tragam para o seu local melhorias sociais. Essas melhorias sociais, como ocorre em grandes áreas como o Rio de Janeiro e São Paulo, busca justamente a população de baixa renda. Tá? Portanto, quando nós falamos de urbanização no Brasil, fique atento aí, tá? Essa violência que nós falamos, temos as agressões, os homicídios, tem a violência no trânsito e essas violências muitas vezes trazem problemas para as comunidades, que as moradias precárias, como as favelas, são acompanhadas pela ausência de infraestrutura. Para o crescimento de qualquer cidade se faz necessária a expansão de todo o serviço público, como distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica, pavimentação, entre outros. Vejam só, água, rede de esgoto, energia elétrica, pavimentação. Tá? Vem comigo. O Brasil hoje é um país que tem um péssimo saneamento básico. A capital de Rondônia, Porto Velho, tem um dos piores saneamentos básicos em capitais de estados brasileiros. Nós somos a penúltima, hoje só estamos perdendo para a cidade de Macapá, no estado do Amapá. E essa infraestrutura de saneamento básico influi diretamente na saúde. Portanto, nós vamos aumentar despesas com saúde. A ONU tem um órgão que faz essa análise que diz que para cada R$1 investido, para cada 10, vamos para 10, para cada R$10 investido em saneamento básico, você economiza 3 com saúde. Ou seja, 30%
do investimento para a saúde se tivesse melhor qualidade com a água tratada, com a rede de drenagem nas grandes cidades brasileiras e nas pequenas cidades. Isso seria bem mais tranquilo, tá? Portanto, essa questão da água com a rede de esgoto é primordial. Já a energia elétrica, nós temos os famosos puxões, vão puxando de um lado para o outro, vão fazendo aquelas gambiarra, que é chamada de gatos. E muitas vezes ocorrem até acidentes graves, como já ocorreu em São Paulo, no Rio de Janeiro, aonde favelas pegam fogo, por causa de quê? Dessas gambiarras, tá? Claro que a pavimentação nem pensar, tudo bem? Olha só aí, veja essa imagem, tá? Baixadas da Estrada Nova Jurunas, Belém do Pará. Olha a infraestrutura. Belém é uma metrópole brasileira, da metrópole na região norte, ok? Portanto, você conhece alguma cidade com essa infraestrutura? Você já teve a oportunidade de passar no meio disso aí? Nós temos aí que, segundo o IBGE, os 8 municípios detentores de maior número de favelas são, em primeiro lugar, São Paulo, disparado, Rio de Janeiro, Fortaleza, ó, lá no Ceará, mas compara, Fortaleza 157 favelas, São Paulo 612, Rio de Janeiro 513, observa a diferença, é muito grande. Guarulhos, ó, 136, Curitiba, olha como diminui para Curitiba, 122, e sucessivamente, ok? Portanto, o que é que nós temos? Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, a favela não nasce do nada, ou da preguiça, que as pessoas possuem em procurar trabalho, ou da ignorância delas em habitar zonas irregulares de moradia como os morros. É preciso deixar de lado essa onda de preconceito e desinformações para que se possa realmente compreender a questão, tá? Leia novamente esse texto aí, por favor. Como vocês podem perceberem, lá no início do século XX, portanto há 100 anos atrás, 120, tá? Existia lá no Rio de Janeiro e em São Paulo os cortiços, tá? Nós já falamos cortiço lá na aula passada, que era o quê? Como habitações que abrigavam várias pessoas com cômodos alugados, portanto, poderia ser mansões velhas, prédios públicos antigos. Isso deu lugar a favelas, tá? Aos terrenos periféricos. Por quê? Porque você passa a ter ali mais uma privacidade, mesmo você estando morando num lugar de difícil acesso, mas você tem mais privacidade, tá? Diante disso aí. Portanto, isso são fatores que nós iremos perceber hoje nas grandes cidades, certo? Nós estamos falando de quê? Dos fatores da moradia. Nós estamos falando que os imóveis têm valores elevados e é bem distante da realidade da população brasileira. Observa só, vai no YouTube, por favor, e observa, está no Google, observa quantos milhares de brasileiros temos hoje ganhando até 2 salários mínimos. Com isso, essas pessoas passam a não ter condições de ter sua casa própria. Aí você vai observar o quê? Pessoas morando na rua. Pessoas morando em terrenos impróprios. Isso leva ao que nós temos, que é uma violência. E aí, quando nós falamos de violência, vamos ver o que nós temos aí de violência, tá? Esse aqui é algo que está nos meios de telecomunicações toda hora, tá? Violência. Portanto, violência significa impor um grau intenso de dor e sofrimento que não se pode evitar. Quem é que fala isso?
a OMS, que agora em 2021 ficou muito conhecido por a questão da pandemia, tá? Para os militantes dos direitos humanos, a violência é entendida como a violação dos direitos civis. Aí você vê isso também em história, você vê isso em sociologia, tá? A vida perdeu o sentido, tá? Onde você acompanha em cidades que tem lixamentos, tem estupros, homicídios, que eu falei, a violência contra a mulher, tá? E aí muitos querem fazer a própria justiça com as próprias mãos, tá? E tem muitas vezes até assassinatos resultando de briga no trânsito. Portanto, olha só isso aqui que você percebe, certo? Olha essa margem. Mortes violentas aumentam em ano de pandemia. Nós estamos falando de 2020, super atualizado. Observe aqui, ó, a quantidade de pessoas que vêm perdendo a vida por causa da violência, ok? Aqui nós temos, ó, aumento de mortes violentas em 14 estados, o número de assassinatos foi maior em 2020. Em 14 estados, tá? Brasil teve aumento de 5% nas mortes mais violentas. Ceará cresceu mais. Pará teve diminuição, tá? Portanto, veja, Ceará, Piauí, Maranhão são mais violentos do que o próprio Rio de Janeiro. Por quê? Eles fazem uma comparação relativa a cada 100 mil habitantes. Portanto, o mais vermelho de todo, ó, acima de 31 por mil, ó, em porcentagem. Isso leva que é um alto grau. Nós estamos aqui, ó, ok? Tiveram alta. Aqui são os que tiveram queda. Portanto, o mapa serve para você fazer esta análise. Tudo bem? Agora vamos fazer uma análise da poluição urbana. Olha a questão da poluição urbana. É um dos mais graves problemas que nós temos, são os lixões, porque nós somos uma sociedade de consumo, tá? Como nós somos uma sociedade de consumo, aonde é que vai parar o lixo que nós produzimos? No Brasil, é nos lixões. Existe uma lei no Brasil, foi criada já no século XXI, para que a sede dos municípios, que são as cidades, construam aterros sanitários. Nesses aterros sanitários, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma política na qual irá ter um serviço de compostagem, separação do lixo. Mas o que nós observamos nos grandes lixões do Brasil é a miséria, a segregação social, as pessoas vivendo. E aí nós temos muitos lixos, até que muitas vezes ocorre com lixos hospitalares encontrados em lixões. Não há uma seleção, o Brasil não tem esse processo. Portanto, nós somos sociedade de consumo. E como é que nós estamos fazendo? Na sua cidade existe um sistema de coleta para reciclagem? Ou a reciclagem é feita pelos catadores de lixo? O que é que nós observamos no nosso país? Quando nós falamos de reciclagem, nós estamos falando de algo reaproveitado e dentro de um sistema moderno de produção, essa reciclagem vai usar para outros produtos. Mas nesse lixo nós vamos ter a poluição da água. Esse lixo muitas vezes causa enchentes, porque na hora que chove ele vai parar naquelas famosas bocas de lobo, o bueiro, e a vazão da água fica ali, ó, diminuiu, mas nesse momento está chovendo. Toma cuidado com isso. Portanto, vai aumentar as cheias, vai aumentar a quantidade de lixo. Outro detalhe, passa por nós moradores
que muitas vezes deixamos nossos lixos aí na rua e quando chove ele vai parar lá no local da drenagem da água, interrompendo, entupindo a rede de esgoto, assoreando. Tudo isso consequência de quê? De uma poluição urbana. Portanto, veja só, o problema cresce, veja lá na telinha, o problema cresce gradativamente devido ao elevado número de pessoas no mundo e o grande estímulo ao consumo presente na sociedade capitalista. Esse lixo, tá, muitas vezes sai dos países ricos e vão para os países pobres. Pesquisa aí uma imagem no YouTube das roupas dos países ricos que vão para a Etiópia, para a Somália. Lixo tecnológico, que eles dizem assim, o país rico está doando computadores para regiões da África. Na realidade, muitas vezes não é doação, é uma transferência de um lixo obsoleto que vai servir para a população mais pobre. Aí nós estamos vendo uma imagem que após uma festa, como você pode observar aqui, ó, olha como é que ficou o lixão aqui na rua. Isso, aqui nós estamos teve uma grande concentração, tá? E o lixo ficou jogado aí. Isso pode trazer consequências como disseminação de insetos, que são hospedeiros de doenças como a peste bubônica, dengue, leptospirose e outras. Tá? Decomposição de matéria orgânica que gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de cor escura, denominado de chorume. Esse é absorvido pelo solo que atinge o lençol freático, tornando-o poluído, o famoso chorume. Ok? Contaminação do solo com produtos tóxicos das pessoas que estão em contato, assoreamento de mananciais, são a nascente dos rios, aí vem as cheias, enchentes, vem o armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, como a questão, hoje, os produtos vêm, grande parte, em isopor. Isopor não é biodegradável. Muitos vão parar onde? No oceano. E está formando verdadeiras ilhas de materiais que traz consequências. Deslizamento de encostas com desmatamento. O que é encosta? É um relevo assim, ó, íngreme. Aí aqui você tinha a vegetação, ok? Essa vegetação foi retirada, aí vai aumentar o quê? O assoreamento. Eu teria agora a vegetação, ok? Portanto, ao tirar a vegetação, o que é que vai ocorrer? Uma erosão, ok? Uma erosão. Com isso, essa erosão provoca isso aqui, ó. Portanto, esse local preto, o solo foi retirado. Isso provocou o quê? Deslizamento das encostas. Veja aqui, ó. Contaminação do solo, produtos tóxicos, tá? Assoreamento dos mananciais, armazenamento de produtos biodegradáveis, deslizamento de encostas, além da paisagem ficar péssima, ok? Tudo isso nós iremos encontrar onde? Aqui, ó, na questão da contaminação das cidades, da poluição. Beleza? Quais são as possíveis soluções para isso? Aterro sanitário, que tem lei incentivando no Brasil, mas ainda estão poucos construídos. Compostagem é a separação desses resíduos, tá? Aí um ponto muito importante para nós é ter esta consciência, tá? Depois, tratamento especial de quê? Do lixões. Coleta seletiva, isso já ocorre em países ricos. No Brasil, muito pouco ainda. Ou seja, nós ainda estamos caminhando. Incineração, quando nós falamos disso aqui, nós estamos falando de queimar o lixo. E aí tem que saber qual é o lixo que está sendo queimado.
Portanto, é muito importante a questão da reciclagem, tá? E pode provocar o quê? Ainda pode gerar biogás, que é o metano. Agora, se não está resolvendo nem esse, imagina esse aqui, ok? Tudo isso, nós temos também ainda a poluição do ar nas cidades, a geração da ilha de calor, tá? Esse agravamento dessa poluição traz, por exemplo, doenças respiratórias. Essa imagem não é porque está tendo um ataque terrorista, não. Essa imagem, por exemplo, você vê em cidades da Índia, as pessoas usando essa máscara, porque o índice de poluição está muito alto. Isso porque tem muitas indústrias de alta poluição, tá? Veja só esse textozinho aí, leia aí, por favor. Vejam que quem mora na cidade como São Paulo, ó, tem maior possibilidade de ter doenças como câncer. Por quê? Porque temos a queima dos combustíveis fósseis. Essa queima dos combustíveis fósseis são produtos tóxicos que estão sendo colocados no ar e que vai trazer consequência para as pessoas, problemas cardiorrespiratórios. Tem a poluição também das águas. Isso ocorre de várias formas, tá? Pode ser pela má destinação do lixo no espaço físico da própria cidade, que está nas bacias hidrográficas. Pode ser em tempo de chuva que vai levando das calçadas, das ruas e vai escorrendo para dentro do rio. Tá? Aqui na cidade de Porto Velho nós temos vários igarapés que já estão mortos. Tá? Por quê? Porque a água está poluída. Temos também a poluição do solo urbano. É muita poluição, né, professor Arimatea? É. Gente, e essa poluição toda nós vamos encontrar onde? Nas cidades, ok? Uma das poluições aqui que você está vendo é o lixão, ó. Aterro sanitário, ok? Tudo isso devido a quê? A nós sermos uma sociedade de consumo. Está aí bem claro, tá? O tipo de poluição que nós temos. Olha aqui a poluição dos oceanos. Olha a poluição aqui do solo urbano, tá? Tudo isso compromete o quê? A questão da água. É por isso que nós temos crise hídrica em algumas cidades, por causa da poluição, tá? Isso é um fator decisivo nas grandes cidades brasileiras hoje, certo? Essa questão da poluição, tá? Portanto, veja bem, tá? Olha a imagem. Vocês já vivenciaram isso? Agora vem comigo aqui. Há poucos anos atrás, eu viajei com outros colegas professores até a cidade de Floripa, que é a capital de Santa Catarina, Florianópolis. Chegando lá, claro que era janeiro, estava chovendo bastante, mas tinham colocado placas nas praias, que a praia estava interditada por causa do excesso de chuva e a praia ficou com muita sujeira. Tá? Os esgotos estouraram, foram para o oceano, e você sabe muito bem que nós estamos tendo contato com a água, pode engolir alguma água. E nós estávamos em torno aí de umas 10 pessoas, adultos e crianças. E quando nós curtimos aquela praia, não tinha nenhuma placa lá, tinha sido retirada, tá? No outro dia, à noite, nós tivemos de levar algumas crianças até o hospital, com vômitos. Isso por causa de quê? Da poluição. Quando foi no outro dia, logo cedo, passou no jornal local que as unidades para tratamento e atendimento, as UPAs, estavam lotadas em Floripa com pessoas, banhistas, turistas que estavam passando mal, porque a água estava poluída. Ok? Mesmo sendo em grande quantidade como são os oceanos, nós também poluímos essas águas. Ok? Portanto, com essa questão da poluição urbana, eu encerro mais uma aula sobre problemas urbanos, agradecendo ao grande arquiteto do universo e a todos vocês, meus queridos jovens, a vocês, professores,
professoras, sintam todos o nosso abraço. Até o próximo encontro. Muito obrigado! Valeu!